Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao A Boa Política. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a última sessão ordinária do mês de fevereiro de 2023 da Câmara Municipal de Pedra Lavrada. Estou tentando falar o nome Pedra Lavrada mais lento porque eu sempre me atrapalho. Sério, fica estranho. Agora que eu estou ouvindo perceber. Mas enfim, gente, na última sexta-feira, dia 24, e aí antes de mais nada, vamos seguir o rito que vocês estão acostumados a seguir quando vocês assistem a um vídeo no YouTube, né? Se inscreve, pode ver que nem tem inscritos ainda, e também deixa o seu curtir e deixa um comentário aí, né? Faça a sua participação também, vamos interagir e criar essa comunidade. Mas só para trazer a notícia em si, como já é de conhecimento, que você pode ver bem mais cedo lá no site Rede Seridó Paraíba, a Câmara de Pedra Lavrada ela aprovou a lei que cria o cargo de secretário de articulação política, além também de departamento, e o reajuste salarial de algumas categorias. Essa informação ela está lá no site redeseridorpb.com.br, que eu conto com o seu clique, e os vereadores de Pedra Lavrada aprovaram na última sexta-feira o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Tota Guedes, do União Brasil, que cria o cargo de secretário de articulação política, o Departamento da Política da Mulher e da Diversidade Humana, além da adequação da jornada de trabalho e piso salarial dos odontólogos e engenheiros, sem falar, é claro, no reajuste salarial para as categorias de médicos, psicólogos, assistentes sociais, bioquímicos e nutricionistas do Poder Executivo Municipal. Pelo texto que foi aprovado por 5 votos a 3, uma tremendo debate, né, que aconteceu naquela sessão. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre ela. O município de Pedra Lavrada agora fica autorizado a instituir o piso salarial dos odontólogos municipais, adequando a remuneração, né, a jornada de trabalho aos dispositivos da lei número 3.999 de 1961. E aí fixa o piso salarial dos odontólogos em R$ 3.906, isso para uma jornada de 20 horas semanais. Esse valor desse salário ele equivale a 3 salários mínimos na data da sua publicação. E o município também ficou autorizado a instituir o piso salarial dos engenheiros municipais, né? Também foi atualizado, adequando a remuneração e jornada de trabalho aos dispositivos da Lei Federal número 4.950-A de 1966, fixando o piso salarial em R$ 7.812, isso para uma jornada de 30 horas semanais, né? O valor com relação ao engenheiro equivale a 6 salários mínimos na data da sua publicação. Essas disposições, as disposições elas não estipulam qualquer tipo de vinculação ao salário mínimo nacional ou aos pisos federais e estaduais dessas categorias, tá certo? E aí por isso, né, qualquer alteração que precisar ser feita futuramente do piso municipal, ele dependerá de uma lei municipal própria, né, específica para tratar sobre isso. E a lei também ela determina o reajuste dos vencimentos dos cargos de médico cirurgião, médico clínico geral e também médico do PSF. Esses profissionais irão receber R$ 10.579 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. E aí nem está incluso a questão dos plantões, né? Só em relação ao salário bruto mesmo. Para os cargos de psicólogos educacional, bioquímico, farmacêutico, nutricionista e assistente social, o reajuste dos vencimentos ele vai para R$ 2.617,50. Isso para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. O texto original, se eu não me engano, ele ia para 40 horas semanais. Aí foi alterado, né, nas comissões e veio para 20 horas semanais. Bem, ficou aprovado também a criação do cargo em comissão de secretário de articulação política, com vencimentos de R$ 3.700, que é o piso em Pedra Lavrada, né? Não é. Acho que um secretário não ganha 3.700 não.
Vou checar essa informação, depois a gente passa para você. Mas enfim, segundo o texto aprovado, as atribuições do cargo são assessorar diretamente o prefeito na implantação das políticas previstas no plano de governo da administração municipal, participar das programações oficiais do município, planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades do órgão, respondendo pela sua atuação, decidir sobre as questões afetadas ao seu órgão e os pedidos de certidões, promover a avaliação geral dos resultados obtidos pela secretaria, encaminhando regularmente relatório do prefeito das atividades executadas, expedir ofícios, baixar instruções, ordem de serviço e outros atos para a boa execução dos trabalhos das unidades e subunidades administrativas sob sua coordenação. Também solicitar sindicância para apuração de irregularidades no serviço público, bem como a instauração de processos administrativos na forma estabelecida no Estatuto do Servidor, além de desenvolver outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo chefe do Executivo. Também teve a criação do Departamento da Mulher e da Diversidade Humana, que também foi aprovada com um cargo no departamento com vencimentos de um salário mínimo. E aí também, de acordo com o texto, as atribuições deste departamento, importantíssimas por sinal, são promover políticas públicas de igualdade racial, de gênero e diversidade sexual, orientar, apoiar, coordenar e acompanhar as políticas intersetoriais do governo e executar políticas públicas para as mulheres, população negra, indígena, cigana, quilombola e comunidades de matriz africana, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e LGBT, Dialogar com os movimentos organizados de mulheres e feministas, movimentos negros e de luta contra o racismo e movimentos LGBT, assim como suas respectivas populações. Estabelecer diálogo com os segmentos de mulheres, população negra, comunidades tradicionais e população LGBT através dos movimentos sociais organizados. Tem até que fazer uma correção aqui na escrita. Mas enfim, vamos passar para a votação, que foi uma votação... Aliás, uma votação não, foi uma discussão muito longa, levou mais de 1 hora se debatendo apenas esse projeto, até porque ele era um super projeto, que num projeto só existia várias coisas englobado nele, e em especial a questão do cargo de secretário de articulação política, que foi o que gerou o maior embate na Câmara Municipal de Pedra Lavrada. Então, depois de muita discussão, muita discussão mesmo, o vereador Jorjó Melo, ele conseguiu, solicitou, aliás, ao presidente da Câmara Municipal, Marconi Buriti, a retirada de pauta do projeto de lei. Ele queria que fosse retirado, porque, segundo Jorjó e os demais vereadores de oposição, e aí a gente tem Teddy Neguinho e Pinguim, e também tem Júnior Cobício, que entrou na discussão por não querer votar na questão do secretário de articulação política. Então, um grande debate se deu em que ponto? Na que os vereadores de oposição, eles queriam votar nos demais itens, nos demais artigos do projeto de lei, mas não queriam votar na criação do cargo de secretário de articulação política. Aí pronto, foi um embate. Depois de muita discussão, se levantou artigo do regimento interno da Câmara, enfim, para que se fosse retirado. O presidente da Câmara, Marconi, ele deu uma pausa de 5 minutos, e nessa pausa depois a gente conversa, mas nessa pausa ele foi consultar o jurídico da casa. Quando voltou, ele se dirigiu ao vereador Jorjó Melo e disse que aceitava que ele colocasse a sua proposta, o seu pedido de retirada do projeto de lei da pauta, e que fosse para votação se os demais vereadores eles concordavam ou não com a retirada. Foi-se colocado o pedido do vereador Jorjó em discussão, houve a discussão, que estava muito bem discutida, e depois foi para votação. Houve um empate, 4-4, os vereadores de situação votaram contrários à retirada, e os vereadores de oposição votaram favoráveis à retirada. E aí, conforme manda o regimento, em caso de empate, o presidente da casa é quem desempata. Então, coube a Marconi fazer esse desempate, e ele votou pela não retirada de pauta. Depois disso, seguiu a votação para
seguiu-se a votação para o projeto propriamente dito, tá? Para o projeto propriamente dito. E os vereadores, vocês estão até vendo aqui, ó. Eu tiro foto bem. Deixa eu parabenizar o meu trabalho, tá? Os vereadores foram realizar a votação, né? E acabou que tivemos o placar de 5 votos a 3. A gente se esperava no começo que houvesse um empate também, né? E que o vereador Marconi ele fosse desempatar essa votação, porque de bastidores já tinha isso. Mas enfim, o vereador Júnior Cobisso acabou também votando favorável ao projeto. Depois alegou que se confundiu, votou errado, enfim. Mas o placar final foi de 5 votos a 3, com a votação, com o voto favorável dos vereadores Gilson Ferreira, Guri, Rossana, Andresa Dantas e Júnior Cobisso. E votando contrário, Jorge Melo, Ted Neguinho e Everton Marques, né, o vereador Pinguim. Daí o projeto seguiu para a sanção ou veto do prefeito Tota Guedes. E no resumo dos resumos, foi isso que aconteceu. O grande debate se deu em relação ao protesto dos vereadores de oposição em não querer votar o cargo, o artigo que criava o cargo de secretário de articulação política. Os demais não, eles não abriram divergência, exceto para alguns auxiliares que ficaram de fora, mas depois eles se reuniram, fizeram um projeto em conjunto, né, de coletivo entre eles, e depois colocaram lá para ser votado os auxiliares. E foi isso, tá? Foi isso que aconteceu em relação ao projeto 004 de 2023.